Fala galera, aqui é o Garone, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco acertou nessa quinta-feira a contratação do zagueiro Maurício Lemos, de 29 anos de idade, que vinha atuando pelo Atlético Mineiro. Pelo menos segundo informação do GE, que saiu na noite dessa quinta. O Vasco ainda não confirmou oficialmente a chegada do zagueiro uruguaio, mas a gente já vai dar aquele pitaquinho sobre esse possível novo reforço do Vasco ou esse quinto reforço do Vasco para a temporada 2025. Eu, inclusive, já fiz uma análise do Maurício Lemos aqui no canal, lá em agosto ou setembro, se eu não estou enganado, que foi quando o Vasco tentou a contratação do zagueiro pela primeira vez. Mas por que fazer um novo vídeo agora? Porque o contexto é completamente diferente. Para você que não assistiu o vídeo anterior, falando um pouquinho sobre as características do Maurício Lemos, eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre o contexto da chegada do Maurício Lemos e qual a diferença para a temporada 2024. Primeiro, só uma rápida passagem sobre quem é o Maurício Lemos. O Lemos está com 29 anos de idade, vinha atuando pelo Atlético Mineiro, mas iniciou a carreira dele, obviamente, no Uruguai e saiu muito cedo. Se destacou pela seleção de base do Uruguai, foi negociado com o futebol russo, não se firmou, foi emprestado para a Espanha, passou na Itália, passou na Turquia, até chegar ao Atlético Mineiro em 2023, onde fez uma grande temporada. Foi, inclusive, naquele Campeonato Brasileiro, quarto zagueiro com a maior média de interceptações, o oitavo zagueiro com a maior média de desarmes, o que mostra muito das características do Maurício Lemos, de ser um zagueiro agressivo. Aliás, a escola uruguaia, a escola sul-americana, talvez com exceção do Brasil, é uma escola mais agressiva sem a bola. E o Maurício Lemos mostrou isso no primeiro ano dele de Campeonato Brasileiro. Qual é a grande questão do Maurício Lemos e qual é a grande diferença do Maurício Lemos para a gente voltar a analisar ele aqui? Primeiro que o contexto do Vasco é outro. Quando o Vasco tentou a contratação do Maurício na temporada passada, o Vasco estava tentando a contratação de um jogador para disputar a posição com o Léo. O Vasco tinha naquele momento o Léo Pelé como titular e o Maicon muitas vezes sendo utilizado pelo lado esquerdo. O Vasco não tem mais o Léo negociado com o Atlético Paranaense, não tem mais o Maicon negociado com o Curitiba. O Maurício Lemos chega agora basicamente como a única possibilidade de ser titular. O Vasco contratou o Lucas Freitas, que é um jogador que ainda não se provou na Série A, que ainda não dá para a gente dizer que é um zagueiro consolidado, que realmente vai entregar algo para o Vasco em 2024. E o Maurício Lemos chega, então, com uma grande esperança de ajustar um dos lados, que é o lado mais fraco do Vasco. O Vasco tem pelo lado esquerdo o Piton, que é um lateral conhecido pelo seu desempenho ofensivo. É um lateral de muita chegada à frente. É um lateral que precisa, inclusive, de uma cobertura muito forte e intensa, exatamente para não deixar espaço. O Vasco tem sofrido ou sofreu muito nas últimas temporadas com isso. Piton com uma arma muito forte pelo lado esquerdo, a fragilidade do Léo defensivamente sem bola, muitas vezes não conseguindo vencer seus duelos, e o Vasco tendo um impacto negativo por conta disso. Tanto que no fim de 2023, quando o Vasco consegue se salvar do rebaixamento, o Vasco fecha o ano com o Maicon e Medel na dupla de zaga. No ano passado, em 2024, muitas vezes também o Maicon sendo utilizado por aquele lado, mas o Maicon não fez uma grande temporada e por isso também saiu. Então o Maurício Lemos chega para ser uma solução. E essa é a diferença do contexto. O Lemos, na temporada passada, chegaria para ser mais um, para disputar com o Léo, para disputar com o Maicon. E quem tivesse melhor assumiria essa condição. Em 2025, o Maurício Lemos é uma grande incógnita. Porque eu falei aqui, em 2023 ele foi muito bem, mas na temporada passada o Lemos praticamente não jogou. Eu, por exemplo, falei do Cuesta aqui recentemente, coloquei ele numa live, na verdade, numa live que a gente falou sobre os números de jogadores zagueiros, canhotos, e eu botei o Cuesta por ser um jogador livre, e muita gente falou, pô, galera, mas o Cuesta quase não jogou na temporada. E eu concordo, mas o Cuesta jogou 1.400 minutos. O Lemos jogou 800. Então, se os números do Cuesta foram baixos em 2024, a minutagem dele foi baixa, imagina do Maurício Lemos. E o Lemos jogou basicamente metade só do tempo do Cuesta. E vale a gente lembrar que muito do que o Maurício não jogou não foi por escolha do treinador. Diferente do Cuesta, que foi reserva grande parte da temporada por uma escolha do Ceni. O Maurício Lemos sofreu com muitas lesões em 2024.
Tanto que ele inicia o ano como titular e perde essa condição depois de lesão. E obriga o Atlético a ir no mercado, buscar Lianco, trazer Júnior Alonso de volta, se movimentar exatamente para ajustar esse lado esquerdo. Lembrando que o Maurício joga muitas vezes pelo lado esquerdo, mas ele é destro, não é um zagueiro canhoto. No finalzinho do Campeonato Brasileiro, que ele tem uma oportunidade de titular contra o Juventude e o time acaba perdendo por 3-2 nessa partida. Mas não teve sequência. Então, para mim, o Maurício Lemos, na verdade, nesse momento, é um grande tiro no escuro. O Maurício Lemos de 2023 é um ótimo reforço para o Vasco. O Maurício Lemos de 2024, não. Então, qual é esse Maurício Lemos que vai chegar? A grande questão é que o Vasco abriu mão de 2 jogadores para a posição, Maicon e Léo, que com todas as críticas que precisam ser feitas aos jogadores, com todos os erros que aconteceram durante a passagem de ambos pelo clube, ainda assim, são 2 jogadores consolidados na Série A do Campeonato Brasileiro. Tanto que tem mercado. E a gente falou sobre isso aqui, inclusive, na live pós-Brasileirão, né, analisando o elenco do Vasco, a gente falava sobre jogadores que teriam mercado. Léo e Maicon estavam neles e não à toa conseguiram muito rápido um novo clube para jogar. Então, a chegada do Lucas Freitas, combinada com a chegada do Maurício Lemos, que não jogou em 2024, para mim o Vasco fragiliza seu lado esquerdo, que já é um lado frágil. O Vasco vai ter que torcer para ser o Maurício Lemos de 2023. Pode ser? Pode vir a ser. Mas é um tiro no escuro. É uma aposta de alto risco. Porque você não traz um jogador que vinha atuando. Podia estar até atuando mal. Aí seria um outro debate. Mas você traz um jogador que praticamente perdeu um ano da carreira. E vai ter que contar com que ele jogue bem, que jogue como ele jogou na temporada anterior. E a gente analisando a carreira do Maurício Lemos, a gente vai ver que a única temporada que o Maurício Lemos fez mais de 30 jogos na carreira foi a de 2023 pelo Atlético Mineiro. Anteriormente, na Rússia, na Espanha, na Itália, o Lemos nunca fez uma temporada de pelo menos 30 jogos. Fez uma temporada de 40 pelo Atlético Mineiro. Então, não é só contratar um jogador que vai ter que reviver 2023. Ele vai ter que reviver, talvez, a sua melhor temporada da carreira como profissional. Então, eu acho um risco muito grande. Apesar de ter sido barato, ou seja, um jogador que chega inicialmente sem custo para o clube, ele pode ter um custo dentro de campo. Do Vasco tem que chegar no meio da temporada com a necessidade de ir ao mercado mais uma vez contratar um zagueiro pela esquerda. Contratou 2, tem o Lucas Oliveira, que chega inicialmente para jogar pelo lado direito, e talvez tenha que ir no mercado mais uma vez no meio do ano para suprir uma necessidade que não foi suprida com as 2 contratações até agora. O Maurício Lemos, repito aqui, de 2023, um ótimo reforço para o Vasco. O de 2024 e até dos anos anteriores, onde atuou muito pouco, é uma incógnita. Então, para mim, Maurício Lemos, nesse momento, é um tiro no escuro do Vasco. Espero que acerte. Bom, galera, esse é o meu vídeo de hoje. E antes de eu encerrar aqui, só agradecer a galera que comprou o meu novo livro, Vascaínoidade. Já estamos no top 25 de livros mais vendidos de esporte da Amazon em um dia só. A gente conseguiu chegar a essa marca. Então, muito obrigado a galera que comprou. Se você não comprou ainda, também vou deixar o link aqui na descrição. Aliás, hoje está lotado o link aqui na descrição, porque tem link da análise do Maurício Lemos para você dar uma olhada, feita em agosto. Tem o link para você comprar o Vascaínoidade, se você ainda não comprou, lá na Amazon. Para quem tem Kindle, inclusive, é de graça, só abrir, baixar e ler o livro. Espero que vocês gostem do livro. E vou deixar o link aqui também da Betfair, que amanhã, sábado, tem bola rolando, Nova Iguaçu e Vasco. O Vasco é uma grande incógnita ainda de qual time vai utilizar, né? Muitos jogadores do Sub-20. Vasco jogando a Copinha basicamente com o time Sub-17. Vai jogar o Carioca com o Sub-20 e alguns jogadores ali que estão retornando de empréstimo, alguns jogadores que não têm tido tanta oportunidade assim dentro do elenco. E a Betfair já está com cotação aberta para você fazer a sua aposta. Você, obviamente, que é maior de idade. Então, se você tem conta aberta na Betfair, clica aqui no link, aproveita para ir lá apostar. E se você ainda não tem, clica e vai lá. Lembrando sempre, com responsabilidade, galera, para você botar um dinheirinho ali que você pode perder, bota R$5, bota R$10, faz uma aposta, não bota todo o dinheiro numa aposta só, pinga ali R$1 aqui, outro R$1 ali, você faz gerar esse dinheiro, se diverte e brinca com o jogo, beleza? É para você se divertir, não é para ficar perdendo dinheiro não, beleza? Então clica aqui no link e é isso. Vai lá, dá uma lida no Vascaínoidade, faz sua fezinha para Vasco e Nova Iguaçu e amanhã a gente se vê depois do primeiro jogo do Vasco na temporada 2025. É isso, galera. Saudações e até a próxima.